Gente, a partir de agora, então, na estrutura de Lewis, nós vamos falar de ligação química. Então, o que nós vimos? Nós vimos antes os orbitais, a estrutura eletrônica dos átomos, e vimos também a ligação iônica. Qual que é a diferença, né, de ligação iônica? Ligação iônica, como o próprio nome já fala, significa que o que está em jogo aqui, vou dar um exemplo, Na mais Cl menos, o que está em jogo aqui é apenas interação eletrostática. Ela é guiada por quê? Ela é guiada por a energia dessa ligação, ela está ligada à estrutura do íon, é isso que nós vimos, a carga, né, representada por isso, carga positiva é a carga negativa, depois multiplicado por E para se tornar incômodo, dividido por 4π ε0 e a distância de ligação, R0, um termo aqui, 1 sobre N, esse é o diagrama aqui de Born-Landé. Então, é esta energia que interage. Observa que isso tudo aqui, olha, nada mais é do que representar que a energia é proporcional a 1 sobre R. E 1 sobre R significa o quê? Que se você tem um cátion positivo, o ânion que estão em volta, ele só tem interesse nessa distância. Então, se você tem uma outra carga aqui negativa, o que você quer saber é essa distância. Então, você quer, né, minimizar essas distâncias R1 e R1, porque cargas de sinais opostos, e maximizar essa distância R2. Então, ela não é direcional. Se você tiver duas cargas negativas e uma positiva, você sabe que isso vai culminar com um sistema linear, porque é a forma que você tem para manter o mais distante possível as duas cargas negativas e o mais perto possível as cargas de sinais opostos, né? Agora, no caso da ligação covalente, é diferente. Ligação covalente, nós vamos ter uma coisa que a gente costuma dizer compartilhamento de elétrons, mas mais precisamente é que nós vamos ter orbitais, a função de onda vai ter uma interferência construtiva com a outra função de onda, de tal forma que no final você vai ter algo que vai fazer isso. Ou seja, você vai ter aqui, olha, a função sua de onda, né, essa nova função de onda, ela vai ser compartilhada pelos dois núcleos, né, aqui. E isso, né, onde vão ficar os dois elétrons, significa que você está tendo um compartilhamento de elétrons aqui. Né, você tem dois elétrons compartilhados. Tá? Então, se nós, por exemplo, vamos começar pela molécula mais simples possível, né, que é a H2. E se nós pegarmos aqui, quando dois elétrons estão bem distantes um do outro, os dois átomos, essa distância aqui vai para zero, né? Vai lá para zero. Pensando que isso aqui é zero. Agora, a partir do momento que elas começam a se aproximar, essas duas funções de onda começam a ter uma certa sobreposição. Até que você vai chegar neste ponto aqui, né, que é o R0 de equilíbrio. Isso aqui vai ser a energia da ligação química. Vou botar um B de bonding, do inglês, ligação. Então, neste momento aqui, você vai ter os dois átomos compartilhando os dois elétrons, né? De tal forma que a função de onda agora, ela toma uma forma assim. Se a gente pegar aqui, ó, superfície limite, né? Essa seria a densidade eletrônica, né? Ela lembra aí uma abóbora, né? E como é que Lewis fez?
Lewis foi assim, muito eficaz porque ele arrumou um jeito da gente descrever as moléculas de uma forma muito simples. E é a primeira tentativa que a gente faz sempre, né? Tentar descrever isso pela estrutura de Lewis. E o que ele fez? Ele falou assim, olha, tá, cada átomo entra com 2 elétrons, então se eu tenho a molécula de H2, o H é um S1, o número de elétrons do meu sistema é igual a 2, então o que eu tenho é um compartilhamento de elétrons, onde que cada barra dessa aqui representa 2 elétrons sendo compartilhados, ok? Observa que fazer isso, no meu entendimento, é errado. Por quê? Porque você está identificando cada um desses elétrons, né? E eles não são identificáveis, né? Você não pode falar de qual elétron vem de qual átomo, tá? O sistema tem 2 elétrons que vão se distribuir, ok? Eles são indistinguíveis, os 2 elétrons. Então você sempre coloca dessa forma. Se o sistema for carregado, você vai colocar entre colchetes. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, tá bom? Então a melhor forma de lidar com isso é o seguinte: aqui é uma forma, né, de nós olharmos como que a função de onda, né, Psi, aqui Psi1S, aqui Psi1S de cada um dos átomos, eles estão se aproximando, 1S, 1S, e quando eles chegam ao final, você tem aqui, isso aqui é o Psi da molécula de H2, que é 1S mais Psi de 1S, ok? Bom, a melhor forma da gente fazer isso é nós fazermos alguns exercícios aqui para mostrar para vocês como é que nós vamos trabalhar com esse sistema. Vamos lá? Então, eu vou começar pelo sistema ali HF. Vamos fazer uma série, vou separar isso aqui, só para meu lembrete. Então, o HF, olha, como é que eu vou fazer? Eu tenho o S1, o flúor é o hélio, 2S2, 2P5. Então ele tem 5 elétrons desemparelhados. Então ele tem que ter um elétron desemparelhado para interagir com um elétron desemparelhado do hidrogênio. O número de elétrons do meu sistema é igual a 1 mais 7, que são 8 elétrons. Então a minha molécula vai ter que ter 8 elétrons aqui. É claro que o hidrogênio só pode ter 2, porque só cabe 2 aqui nessa valência. E você tem a nossa estrutura de Lewis. Ok? Vamos fazer um outro? Se eu pegar o CH4, eu vou ter aqui o carbono, que é 1S2, 2S2, 2P2. Então, o que eu vou fazer é que eu vou gastar energia para separar esses elétrons. Isso me auxilia a demonstrar que ele tem capacidade de absorver, de interagir com até 4 hidrogênios, porque ele tem 4 pares de elétrons, ele tem 4 orbitais livres. Então, o número de elétrons no meu sistema vai ser 4 mais 4 vezes 1, porque é 1 elétron por cada hidrogênio, isso me dá 8 elétrons. Logo, o meu carbono vai ter que ter 4. Né? Observe que eu não estou aqui discutindo nenhum tipo de interação relacionado à geometria. Tá? Não estou discutindo geometria, não. Se a gente pegar o NH3, nós vamos ver que o NH3 é 1S2, 2S2, 2P3. Tem jeito dele colocar mais elétrons desemparelhados?
Não, não tem. Então, você tem três elétrons emparelhados, né? Então, o que você tem agora? Você pode expandir esse elétron que está aqui? Não dá para expandir, né? Ou seja, desemparelhado? Não, por quê? Porque no 2 aqui, ó, só tem 2s e 2p. Ok? Então, o que eu faço? Eu vou ter que pegar agora o hidrogênio e olhar aqui quantos elétrons que eu tenho. O hidrogênio é um S1, então eu tenho 3 vezes 1 mais 5. Eu tenho 8 elétrons. Como é que eu discuto isso? Olha, eu vou colocar os hidrogênios em volta. Ó. E nós vamos ter aqui 2 elétrons. Então, nós temos aqui o NH3. Nós podemos fazer aqui o NH4+. O NH4+, como é que a gente faz? Quando aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui. Não posso expandir, mesmo se eu quisesse. O número de elétrons no meu sistema vai ser o quê? Vai ser 5 mais 4 vezes 1. Mas eu tenho uma carga positiva, então é menos 1. Então, isso vai me dar 8 elétrons. Então, o NH4+ vai ser, vou colocar hidrogênio em volta. Colocar uma carga positiva. Tá? Então é assim que a gente vai exprimir. Nosso sistema observa que o nitrogênio tem o máximo de elétrons que ele cabe, que é 8, e os hidrogênios. Tá? Muitos alunos perguntam sobre o tal da regra de octeto. Isso não é regra, né? Isso é uma exceção do octeto. Na verdade, os átomos centrais vão tentar adquirir uma configuração eletrônica próxima do gás nobre. Por quê? Porque aí ele vai ter mais estabilidade. Mas por que ele tem mais estabilidade? É porque ele tem o sistema totalmente preenchido? Não. Porque aí você está trocando consequência por causa. Então, ele é mais estável em relação aqui. Porque ao adquirir a configuração eletrônica do gás nobre, ele aumenta seu potencial de ionização, ou seja, não quer perder elétron, e também não quer ganhar elétron, porque o gás nobre tem a menor afinidade eletrônica. Então é por isso, somente por isso, que ele tenta adquirir. E é uma exceção que nós vamos ver depois, mais próximo de uma exceção do que de uma regra. Tá? A água, nossa velha conhecida, todo mundo sabe aí, mas por quê? Né? 1s2, 2s2, 2p4. Observa. Nós vamos ter aqui, ó, 2 elétrons ocupados. 1, 2, 3, 4. Só tem 2 elétrons emparelhados. Então, o número de elétrons do nosso sistema é igual a 6 mais 2 vezes 1, que é igual a 8 elétrons. Então, nós temos o total. E aí eu vou, de propósito, só para deixar bem claro que eu não estou falando aqui de geometria, eu vou deixar a água colocada desta forma. Tá? E nós temos alguns casos que, vamos dizer assim, são casos de anomalia. Então, só para deixar claro que essa regra do octeto não é só uma regra, né? O boro é 2s2, 2p1. Então, veja, eu tenho aqui 2 elétrons, aqui eu tenho 1, mas então eu vou transferir 1 elétron desse 2s para o 2p.
Então agora eu estou com 3 elétrons emparelhados. O número de elétrons do meu sistema vai ser igual a quanto? Vamos ser 3, que eu só conto aqui ó, na valência. Só a valência. 3 mais quantos flúors? 3 flúors. Então é 3 vezes 7. 21, 24 elétrons. Então, o meu boro vai ter o flúor, que tem 7 elétrons, mas que aí ele vai pegar um elétron desemparelhado do flúor com o do boro. Então, o meu sistema vai ser isso. Eu observo que o boro só tem 6 elétrons. E para terminar, eu poderia aqui discutir um pouquinho do NO. O NO é um radical. Você tem um nitrogênio aqui, ó, que é um S2, 2S2, 2P3. Então, você tem aqui P3. Então, nós temos o quê? Número de elétrons no nosso sistema. Vai ser 5 do nitrogênio mais 6 do oxigênio, que dão 11 elétrons. Então, na hora de nós lembrarmos, nós temos colocado desta forma. Mas observa, eu posso colocar no máximo quantos elétrons no oxigênio? Né? O oxigênio, ele também termina com 2S2, 2P4. Ele está no número 2 aqui, não tem orbitais desses. Então, ele só cabe no máximo 8 elétrons. Então, não vai ter jeito de eu brincar com isso. Então, eu vou ter que pegar os 2 elétrons emparelhados dele, pegar 2 desses elétrons emparelhados, do nitrogênio emparelhados aqui. E aí eu tenho um par de elétrons e um ponto, que eu vou representar assim. Então, este é o nosso radical. Observe que o nitrogênio, nesse caso, desculpa, não tem nada aqui. O NO está claramente com esse sistema com NO, né? Ele tem um elétron emparelhado. E o nitrogênio tem 7 elétrons, não tem muito. Tá bom? Pois bem, se nós continuarmos, eu gostaria de chamar atenção para um sistema interessante. Vamos fazer aqui, eu gostaria de fazer um caso que é o seguinte. Antes de fazer isso aqui, eu gostaria de fazer o PF3. Ora, o P está debaixo do nitrogênio. Então, ele é um neônio 3S2, 3P3. Então, ele tem 3 elétrons emparelhados. Então, tem algum problema com isso? Não. Então, o flúor tem 7, tem um elétron emparelhado. Então, eu tenho 5 mais 7 vezes 3, 21, que são 26 elétrons. Então, eu tenho P, flúor, flúor, flúor. O flúor tem seus 7 elétrons, com mais os 3. Que aqui, ó, 8 vezes 3, 24, 26 elétrons. Eu poderia fazer a mesma coisa para o nitrogênio. Eu acharia exatamente a mesma coisa. Nitrogênio, flúor, flúor. Por quê? Porque é a mesma configuração eletrônica. Tá certo? Agora, o que acontece se eu falar do PF
PF6 menos. Ora, aliás, vamos fazer esse aqui não. Vamos fazer um outro. Vamos fazer o PF5. O que que acontece? Se eu pegar o P, eu vou ter o neônio 3S, 3S2, 3P3. Então, eu tenho aqui os orbitais P, os orbitais S. Será que eu posso expandir? Eu preciso de ter 5 elétrons desemparelhados. Eu tenho 5, mas eu não tenho como expandir aqui mais. Para onde que eu vou jogar esse elétron? Ora, nós temos o 3D. Ele está na mesma camada. Então, promover um elétron para essa camada aqui não tem problema. Por quê? Porque ele está na mesma camada. Então, a diferença de energia entre o 3S, 3P e 3D é muito pequena. Então, dessa forma, eu vou contar lá quantos elétrons que eu tenho, que dá 5 átomos de flúor vezes 7, mais 5, que isso dá 40 elétrons. E eu vou colocar aqui o P, o flúor, então observa que eu vou ter aqui agora 40 elétrons em volta. Bonitinho, não tem problema nenhum. Ah, mas o fósforo está com 2, 4, 6, 8, 10 elétrons, tem problema? Não, não tem. Por quê? Porque ele pode acomodar aqui, ó, até quantos elétrons? Até 10, 16, 18 elétrons. Então não tem problema. Dificilmente ele vai chegar a ter isso tudo, porque isso significaria ter muitos átomos em volta aqui e ele é pequeno para acomodar todos os átomos. Né? Tá? Aí a pergunta que eu faço para vocês: e o NF5 existe? Ora, o nitrogênio está debaixo o fósforo está debaixo do nitrogênio na tabela, tem a mesma configuração eletrônica? Tem, mas só que o nitrogênio, vamos lembrar, ele é 1s2, 2s2, 2p3. Então, logo, ele não tem como expandir, não tem como jogar esse elétron que está aqui emparelhado para nenhum outro orbital, que ele teria que mandar para o 3s, e o 3s está muito alta energia. Ele não vai fazer isso. Tá certo? Lembre-se do modelo de Rydberg, modelo de Bohr, que as energias variam 1 sobre n ao quadrado. Então, passar de um nível para o outro é sempre muito complicado. Tá certo? Então, esta molécula não existe. Existe o PF5, existe o AsF5, mas não existe o NF5. Tá? Vou fazer aqui mais 2 para vocês, vou pegar o SF6 para mostrar para vocês, né, para a gente fechar isso. Então, eu tenho aqui o enxofre, que vai ser o neônio, 3s2, ele está debaixo do oxigênio, 3p4. Só que ele precisa de quantos elétrons desemparelhados? Nós temos 6 Fs. Né? O que nós vamos fazer? Nós temos 2 elétrons emparelhados e 2 desemparelhados. Nós vamos desemparelhar esses elétrons e colocar aqui. Então agora nós temos 6 elétrons emparelhados. O número de elétrons para esse sistema é quanto? É 6 mais 7 vezes 6, 42, 48 elétrons. Então eu vou ter 6 e vou ter os flúoros aqui. Gente, é muito importante que vocês coloquem todos os pares de elétrons. Ok?
Então esse é o nosso SF6. E aí aqui eu já aproveito para colocar dois conceitozinhos, né? A gente vai sempre olhar para o átomo central e falar dos pares ligantes, que tem ele, nesse caso 6. Quantos pares não ligantes? 0. Nós vamos começar a falar isso, que isso vai facilitar a nossa vida lá na frente. E qual outro? Nós vamos poder fazer também o PF6 menos. Então, nesse caso, eu tenho o neônio 3s2, 3p3. Ah, mas eu preciso de 6 elétrons emparelhados. Vamos emparelhar todos que a gente tem e jogar no 3D. Ok? E aí vamos ver o que vai dar. Quando a gente faz isso, nós vamos ficar só com 5 elétrons. Está faltando mais um. Mas lembre-se que nós temos uma carga negativa aqui, né? Então, que ele pode ocupar aquele elétron que está faltando lá. De novo, nós não podemos distinguir os elétrons. Então, eu vou botar aqui mais um, porque é uma carga negativa, né? Então, 6 vezes 7, 42, 47, 48 elétrons. Então, eu vou ter o P, flúor, 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 flúor e flúor. Então, eu tenho aqui, ó, 8 elétrons em todos eles. Lembrando que nesse caso, como é um íon, eu necessariamente tenho que colocar entre colchete, para deixar claro que tem um elétron a mais. E aí, olha, de novo, pares ligantes lá do átomo central, 6. Pares não ligantes, 0. A gente fala que o PF6- ele é isoeletrônico ao SF3, certo? Da mesma forma que o PF3, né, é isoeletrônico ao NF3, tá certo? Mas aí sempre a gente pergunta, né? Qual outro... será que tem jeito de fazer essas expansões? Que tipo de ligação a mais que nós temos de estrutura de Lewis? Então, há situações em que a gente vai ter mais de um par de elétrons sendo compartilhados. Foi o caso do NO que nós vimos antes. Então, aqui, olha, nós temos aqui, só para fechar, né, um pouco, eu coloquei isso aqui, mas eu acho que vale a pena nós discutirmos um pouco e vemos, né? Quando a gente olha, por exemplo, o caso do N2, né? Então, o N2, o N tem 1s2, 2s2, 2p3. Você vai ter aqui 3 elétrons emparelhados. E é claro que você tem aqui o número de elétrons, 5 vezes 2, 10. Então, a única forma de você colocar isso funcionando é você emparelhando os 3 elétrons e deixando esse par de elétrons fora. Aqui eu vou entrar com o primeiro um outro conceito, que é o conceito da ordem de ligação, né? Que está relacionado, está aqui, ó, número de pares de elétrons compartilhados. Então, a ordem de ligação aqui do N2 é uma ordem de ligação sempre entre 2 átomos, 3, porque são pares de elétrons, né? O N2H4, vocês vão ver que nós vamos ter, então, no N2H4, nós vamos ter número de elétrons que é igual a 5 vezes 2,
mais 4 vezes 1, 14 elétrons. Então, nós vamos ter alguma coisa assim. Então, 2, 4, 6, 8. Né? Eu errei aqui. Nós temos 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. Então, nós vamos ter mais 2 elétrons aqui. Então, nós temos não vai ser possível, né? Porque aí nós vamos ficar só com 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, o que nós vamos fazer é apagar isso aqui e nós vamos colocar um par de elétrons aqui e outro par de elétrons aqui. Agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 2, 14 elétrons. Então essa é a estrutura e a ordem de ligação NN vai ser igual a 1. O que a gente mostra é que quando você pega a distância de ligação do N2, ele é 110 picômetros. E olha do N simples N, né? A distância de ligação NN é 147, é muito maior. Então há uma relação direta com distância de ligação e a ordem de ligação, que esse número de pares de elétrons estão sendo compartilhados. Aqui mostra esta relação muito bem clara. Aqui é a ordem de ligação, 1, 2 e 3, e aqui você tem a energia de ligação química. E o que a gente observa? Claramente, quando você pega esses grupos aqui, para NN, quando é simples, dupla e tripla, OO e assim por diante, você vê grupos muito bem definidos. Né? Então, você tem um grupo aqui de ligação simples, e você vê que mesmo a maior força de ligação com ligação simples, ela é um pouco menor do que a menor energia de ligação de uma ligação dupla, que por sua vez é menor do que a energia de ligação de uma ligação tripla. Se olharmos para a distância de ligação, é o mesmo comportamento. Aqui, olha, a ordem da distância de ligação simples, que é muito grande. Aqui ligação dupla e aqui ligação tripla. Né? Então vai depender de cada caso, mas é isso. Ou seja, é uma relação direta entre a energia para você quebrar uma ligação química, como é mostrado aqui, e a distância de ligação. Quanto maior a distância, mais fraca é a ligação química. O que faz sentido, né? Se está dois átomos mais próximos, significa que os orbitais estão se sobrepondo de forma mais eficiente. Tá certo?